Tá bem? Estou aqui entre dois mestres do futebol. Preparado para falar de Palmeiras e Corinthians? Opa, como não? Desde ontem. Já vou falar algo antes. Já vou falar algo legal. antipático. Fala. Já? Antipático. Vou falar antes dos dois professores aqui. O torcedor do Corinthians tem que comemorar. O torcedor do Corinthians tem que delirar. Que empate maravilhoso. Que coisa épica. Mas tem que se preocupar também, porque a maior parte do jogo o Corinthians não jogou nada. Falei que era antipático? Você foi bonzinho com a maior parte. Não é antipático falar isso depois de um empate maravilhoso desse? Mas o Corinthians tem que jogar mais bola também, não é só nos últimos 5 minutos, não. O jogo só acaba quando termina, amigo. Já diria o poeta. Bom, depois do meu momento antipatia, nessa segunda-feira em que o corintiano está exaltado, maravilhado, vamos ouvir agora Abel Ferreira e o Antônio Oliveira. Vamos lá. Parabéns aos meus jogadores que nunca desistiram. Parabéns também a todos aqueles que estiveram imbuídos no espírito da equipa, principalmente os jogadores que não entraram e que revela um sentido de união fantástico que, enquanto treinador, me deixa extremamente satisfeito. Eu queria dar uma palavra à torcida que compareceu à nossa saída e como se costuma dizer, aqui é Corinthians e nós jamais desistiremos. É evidente que quando nós nos mergulhamos, cada vez mais percebemos a dimensão deste enormíssimo clube. E à medida que eles iam falando do Corinthians, mais vontade eu tinha de estar aqui. Como eu disse, eu vim numa perspectiva de criar felicidade à torcida, aos jogadores, ao clube. Percebemos que o caminho que nós fizemos ainda é curto. Há um caminho longo para percorrer, muitas coisas a acertar e a melhorar. Sentimento de derrota, sentimento de que... Aí eu concordo, acho que as substituições não foram... Podiam ter sido diferentes, não digo porque a gente está sempre à espera que as coisas corram de uma maneira, podiam ter sido outras, mas os golos que nós sofremos, se reparares, foi um cruzamento atrasado onde o Yuri fez golo sem pressão e tem que ter uma pressão do nosso zagueiro. Eu já falei aqui várias vezes com vocês e o futebol é mais que por isso, porque só acaba quando termina e tudo pode acontecer, como aconteceu hoje aqui. Concordo que houve realmente um jogo até os 87 minutos, onde nós produzimos muito para o número de finalizações e de golos que devíamos ter feito e não fizemos, mas o futebol é assim. Como te disse, acho que fizemos um jogo intenso, a criar muitas oportunidades, não deixar o adversário sequer jogar. Professor, olha o gol que perde o Flaco Lopes. Ele melhorou, nenhuma dúvida. Ele fez gol ontem, importante, nenhuma dúvida. Mas olha, era para ter feito 4-0 Palmeiras. Mas o futebol é um jogo de eficácia, como disse Abel Ferreira, de eficiência. E o Corinthians teve a sua eficácia no final. Fale, professor Celso. Olha, foi um negócio para a gente contar para os netos. Porque dificilmente a gente sabe dessa coisa do futebol, que tudo pode acontecer, mas raramente acontece desse jeito, né? Um time tão superior o jogo inteiro, acabar cedendo o que seria uma vitória com uma certa folga, transformando-se num empate. O Cássio pega essa bola, o Cássio falha do gol. Flaco Lopes deu uma atrapalhada no Hendrick. Se o Cássio não pega essa bola no fim do jogo, o jogo estava morto já desde aí, né? E de repente, mas também não é tão de repente assim. Há uma pequena melhora do Corinthians com as suas substituições. Exato. E há uma piora do Palmeiras com as substituições, né? A gente não está falando só de nomes. Está falando de Pedro Henrique, de Gustavo Mosquito. Que entraram bem, fazendo o jogo pelos lados. O Mateuzinho que faz esse lance. Mateuzinho entrou antes, demorou um pouco mais para engrenar, mas engrenou, né? E o Palmeiras, basicamente, o Abel faz o diagnóstico. Ele faz 2 diagnósticos nessa coletiva. Um ele atribui ao futebol, onde tudo pode acontecer, mas raramente acontece. Não é sempre que acontece, por isso a gente está falando aqui com essa ênfase, né? E uma outra análise mais concreta é como o Palmeiras perde chances de matar jogo. Quando você perde chances de matar jogo contra o Santo André, no meio da semana, à noite, e toma o gol de empate, isso tem um peso.
Quando você deixa de matar o seu principal rival, isso tem um outro peso, que foi o que aconteceu ontem. Uma conjunção de fatores que raramente vai acontecer na história da bola, né? Até pelo timing, depois da expulsão do Cássio, basicamente você tem uma falta cobrada pelo Piquerez, quando o Corinthians já estava sem goleiro, a falta do Corinthians e o lance salvador do Ranieri. Então fica tudo muito condicionado àquele pouco que aconteceu de uma maneira sensacional contra um adversário com 9 homens. Na verdade, o Palmeiras pecou foi antes. O Palmeiras pecou nos outros minutos de jogo em que não conseguiu ganhar por nocaute. Flaco Lopes perdeu o gol, o Endrick, que jogou muito, também perdeu o gol na cara do goleiro no início do segundo tempo. Perdeu aquele no final do primeiro tempo, que é meio que atrapalhado ali pelo Flaco Lopes, mas enfim, ele também perdeu o gol. O Palmeiras perdeu muito gol, né? Mas não é, o futebol não é uma soma das oportunidades que você perde. É a soma das oportunidades que você conclui. É um jogo de eficiência, né? E a forma como conclui. O Corinthians terminou o jogo com mais finalizações no alvo que o Palmeiras. O Palmeiras finalizou 20 vezes, só acertou 5. O Corinthians terminou acertando 6 finalizações no alvo. Então, em termos de eficiência, por esse lado, o Corinthians, de certa forma, não foi um empate totalmente no acaso. Mas meio desequilibrado, né, Breler? Eu acho que o Corinthians ganha essas finalizações de virada. Exato. Porque tava 0 pro Palmeiras. Né? Foi no final ali, na base da pressão, o time melhorando no segundo tempo. De fato, teve ali um fator surpresa no final, pelas expulsões, Corinthians com 2 a menos, Gustavo Henrique no gol, marcando o gol de empate de falta, praticamente no último lance com Garro, mas não foi totalmente aleatório assim, como o professor pontuou. As mexidas do Antônio Oliveira, técnico que acabou de chegar, ganhando confiança, fez o time voltar a vencer depois de 5 derrotas consecutivas. Consegue se estabilizar minimamente no jogo, depois de ser realmente amassado pelo rival, tem um mérito nisso aí. O técnico que soube usar bem o banco. E a gente fala do banco, antes não tinha nem jogador direito para formar o banco. Agora já começa a observar Pedro Henrique como opção, o Mateuzinho que entra meio inseguro, mas firma no jogo e ajuda pelo lado direito. O Guilherme Biro, que de certa forma é um reforço para a temporada, estava com a seleção pré-olímpica, volta e joga pelo lado direito também, forçando muito o jogo por ali. Então ele colocou Mosquito, Biro, Mateuzinho e o Hugo entrou também, né? O Hugo entra porque o Caetano estava mal, um dos piores jogos do Caetano em 2024, principalmente com o Antônio Oliveira jogando pelo lado esquerdo. E ali ele foi identificando o que estava mal, o que precisava mexer. O Fausto Vera sai e entra o Guilherme Biro. O Guilherme Biro é um atacante que joga pelo lado, foi jogar praticamente como meia-direita. Então tem, de certa forma, o dedo do técnico nisso aí. Não foi ali, um baile, ou o Antônio Oliveira colocou no bolso o Abel Ferreira. Não é por aí. Mas o técnico mexeu bem, substituições funcionaram, o time melhorou ligeiramente, a ponto de justificar uma vitória, de produzir para isso? Não, mas chegou ao fim da partida lutando por um gol. E esse gol saiu num golaço, um lance de muita felicidade do Garro. Então eu vejo que foi um clássico também para o Antônio Oliveira ganhar ainda mais moral, enfrentando o Abel Ferreira. E o Abel perdeu um pouco do meio campo quando tirou o Zé Rafael e colocou o Gabriel Menino. Eu ia te perguntar disso. Você exaltou aí, elogiou as mudanças do Antônio Oliveira, que de certa forma melhoraram o time do Corinthians. O Abel Ferreira, ele foi obrigado a tirar o Gustavo Gomes por lesão, entrou o Naves. Até aí ele não tinha escolha. 10 minutos de jogo. 10 minutos de jogo. Naves que não comprometeu. Não comprometeu. Só que saiu o Zé Rafael, entrou o Menino. Saiu o Richard Rios, entrou o Fabinho. E lá na frente saíram o Endrick para a entrada do John e saiu o Flaco Lopes para a entrada do Rony. Ah, mas quem que mais ele tinha no banco? Ele tinha o Estevão, ele tinha o Lázaro, ele tinha o Breno Lopes. Por exemplo, John é um jogador que vem sendo muito criticado pela torcida. Eu entendo o Abel quando ele pede paciência. E quando ele justifica dizendo, olha, quantos caras que vocês crucificaram, queriam fora do Palmeiras, e eu recuperei e estão aí hoje brilhando e estão na história. Ele tem total razão. Mas, por exemplo, John, o que o John tem apresentado para entrar todo o jogo, para entrar ontem de novo? Quantos gols, quantos lançamentos, quantos passes, que jogos ele decidiu? John que não estava nem relacionado.
o Veiga seria essa opção para o banco, mas o Veiga acaba cortado do banco, aí entra o John John. Então, a princípio, o John John não estava na lista para o jogo. E veja bem, quando eu questiono, não estou dizendo, o John John não serve e vai embora. Mas ele não está rendendo? Espera um pouco. Dá oportunidade para outros, trabalha o garoto, não sei. Como a gente não acompanha treino, de repente o John John tá... Acho que foi a Natália que falou isso quando a gente estava conversando fora do ar. De repente o John John está arrebentando nos treinos, a gente não sabe. Mas assim, nos jogos do Palmeiras, pelo menos que eu tenho visto, eu vejo que ele entra e não faz nada, gente. O palmeirense sabe disso, né? Participação muito pouco produtiva do jogador. Mas mais do que nomes... Eu acho que a questão foi perder força quando tira o Zé Rafael. Eu acho que o Palmeiras, eu entendo esse rodízio que o Abel faz, mas com essas 5 substituições, eu acho que os times ficam muito descaracterizados. Acontece muito de queda grande de rendimento, jogos como esse de ontem, a gente fala assim, poxa, que diferença. Não adianta, os times ficam descaracterizados. E ontem houve uma conjunção do outro melhorar. A correria que é o jogo hoje também, professor, eu entendo os técnicos de usarem essa possibilidade que eles têm de trocar 5 jogadores, porque chega às vezes no final, na segunda metade do segundo tempo, os caras estão mortos, muitos. Eu acho que é um ganho. E o calendário, necessidade de dosar. Acho que tem muito ganho no individual, mas o custo disso no coletivo é pesado. A gente vê muito jogo em que o jogo muda por causa disso. E o de ontem, se você dá um azar das substituições do seu adversário darem um gás, como aconteceu ontem em relação ao Corinthians, esse é um dos fatores. Mas você acha que o Abel acertou ou não nas substituições? Eu não colocaria o John John. Eu não colocaria o John John. Mas aqui tem outros nomes. Mas a mexida que menos funcionou foi a do Menino no lugar do Zé Rafael. Porque o Zé Rafael já estava jogando ali numa posição que, para mim, ele rende menos. Que é, muitas vezes, jogar de costas para o gol, sem ter uma visão ampla do meio-campo. Vindo de trás, para mim, ele se encaixou muito bem. E aí entra o Gabriel Menino, além de meio perdido nessa função, porque o Gabriel Menino vinha atuando mais recuado, com uma intensidade abaixo. Então ali o Palmeiras começou a perder o meio-campo, o Fabinho entrando, e no meio foi onde o Palmeiras teve vantagem o jogo inteiro. O Palmeiras sobrou por ali. Aliás, essa é uma coisa, queria perguntar para a Nath isso. Você acha que o Antônio Oliveira escalou errado de cara? Porque ele perde esse meio justamente porque ele entra lá com os 3 atacantes, 2 dos quais não funcionaram. Né? Mas o Romero descia, né, professor? Para fazer uma movimentação ali de meio de campo. Mas não era suficiente. O Palmeiras estava sempre em superioridade numérica. Mas essa vantagem passa muito pela qualidade técnica que tem um time que já está com um tempo a mais de trabalho. Eu achei corajosa a atitude do Antônio Oliveira, porque ele entendeu que se ele coloca 2 jogadores de velocidade ali, de jogadores para dar um pouco de profundidade, ele ganha de você segurar os laterais. Acho que talvez tenha sido essa a opção dele, porque o Palmeiras tem 2 laterais que apoiam muito, Piquerez e Marcos Rocha. São 2 caras que estão toda hora utilizando o corredor e a ultrapassagem. Então ele coloca 2 jogadores, o Wesley e o Romero, para dar aquela profundidade ali e tentar segurar os laterais. Mas não funcionou. Não deu certo. Né? E aí você traz o Romero, em determinado momento do jogo, o Romero começa a descer um pouco mais para tentar ficar e ajudar. Tem méritos do lado do Corinthians, principalmente aquilo que eu falei. O Corinthians está num começo de trabalho, um recomeço de trabalho, na verdade, porque pega já o Antônio Oliveira com muitas coisas acontecendo, com um time que estava sem ganhar e consegue aí vitórias importantes e um empate importantíssimo contra o Palmeiras, e um Palmeiras que continua pecando na eficiência. O Palmeiras não consegue traduzir o seu volume de jogo, a sua superioridade em gols. Abel pediu um atacante pronto. Trouxeram um jogador que ele ainda não utilizou, porque não está pronto, que é o Lázaro. Então, algumas coisas aí, de fato, no Palmeiras tem uma interrogação e no Corinthians tem o que ficou valendo. O Corinthians foi muito valente no jogo. O Corinthians, na necessidade, na vontade e na entrega, conseguiu o empate. O Corinthians não tinha a condição ali de competir em determinado momento do jogo, porque o jogo do Palmeiras era de muita trocação. O Palmeiras pegava a bola, acelerava e ia embora. E o Corinthians tentando se recompor o tempo inteiro no primeiro tempo. Quantas oportunidades o Palmeiras teve na primeira etapa? Algumas. Você disse que o Lázaro não está pronto. Como que a gente vai saber se ele está pronto? Não, então, aparentemente... Ele estava no banco ontem.
Eu tô seguindo a fala do Abel. Aparentemente ele não tá, porque ele pede um jogador pronto, que conheça o campeonato nacional, que conheça o futebol nacional e que chegasse sem que ele precisasse desenvolver. Chegou o Lázaro. Então, a resposta que ele dá à chegada do Lázaro é de que não era esse o cara que ele queria. Ele ajuda a compor o elenco, mas não é esse o cara que ele queria. Ele queria um jogador Vai pronto. ficar esperando, então... Ele entrou um pouquinho, quase nada contra o São Bernardo. É. Mas o... Estou falando especificamente em relação a ontem. E é natural, é um processo do Abel. Desde que ele chegou, é o que ele faz. Tinha o Estevão, tinha Breno Lopes. Mas do Lázaro tem a adaptação ainda, um jogador que acabou de chegar. Eu não crucifico o Abel por não ter colocado... Mas tem jogador que acabou de chegar no Vasco e está jogando. Então, mas necessidades diferentes. O Palmeiras tem uma base, um time titular, o Abel tem uma forma de trabalhar que a gente já conhece, que é sempre respeitar esses processos. Então é o estilo Desculpa, dele. e no próprio Corinthians. Eu saí um pouco e fui lá no Vasco. No próprio Corinthians, o cara acabou de chegar e está jogando. Mas é outro que precisa. Ué, Garro Mas a necessidade... e outros chegaram já jogando. A necessidade é maior. Eu entendo esse ponto de que agora o Abel tem mais opções. Não dá para reclamar que não tem nada. Tem. Agora tem Lázaro, agora tem até o Estevão surgindo bem, e ele abre mão do Luiz Guilherme, que vinha jogando mais pelo Estevão, porque agradou contra o São Bernardo. Então, opções ele tem. Agora, eu não vejo que ontem tenha passado por isso. Porque E eu estou falando também porque ele mesmo reconheceu na coletiva, ele fala Vejo errado. que as substituições não deram certo. Ele fala, o Abel Ferreira fala. Por isso também que eu estou perguntando para vocês. mas que eu concordo com ele, não deram certo. Mas para mim, menos na frente, no ataque, e mais no meio. O meio ontem do Palmeiras que deixou a desejar. Ele perde muita qualidade quando você foi tira... baixando, a ponto de o Corinthians conseguiu conquistar terreno por ali e mais para o fim do jogo também. Não foi ali um domínio do Corinthians. Isso não aconteceu. O Palmeiras teve o controle da partida a maioria do tempo. Português, claro, o massacre diminuiu. Exato. O Corinthians conseguiu fazer alguma coisa até fazer os gols. Teve mais condição de resistir. Não é que o Corinthians tomou conta do jogo. Não foi isso. Estancou o massacre. Essa ideia dos lados funcionou com uma outra dupla. Sim. Né? Quando entra o Mosquito e o Pedro Henrique. Aí sim essa ideia dos lados. Entraram muito bem. Eu achei até que era tarde, para falar a verdade. Quando ele coloca, por exemplo, o Hugo. Eu falei, bom, essa vaca já foi para o brejo e já está testando outras formações para outros jogos, porque nesse 2-0, que podia estar tomando 4, não é aí que vai acontecer alguma coisa. O Caetano estava mal também, ele precisava fazer alguma coisa, né? Então, para estancar o massacre. Foi um dos itens para estancar o massacre. Melhor tentar fazer alguma coisa do que ficar parado olhando o time levando o baile. Mas realmente foi surpreendente e ainda alcançaram um resultado e pontuar nesse jogo. Não passava pela cabeça de ninguém. É só você ver a comemoração do banco do Corinthians, dos jogadores... Parece que tinham ganho a Copa do Mundo, porque realmente era uma situação limite que poucas vezes nós vimos na história do futebol. E olha tanto jogo de futebol que a gente vê. Por isso que o futebol é maravilhoso. Isso é muito raro. Um jogo desse acabar do jeito que acabou. Isso é uma loucura. E aí a gente coloca, obviamente, tem ali uma falha do Everton, e a gente vai falar disso posteriormente, mas tem muito mérito do Garro. Ele pega muito bem na bola. Só de ter chutado já é um mérito. Segura aí. É arriscado. Segura. Não é? Para. Já vamos falar do Garro. Antes, fãs de esportes, que a Natália gosta. Eu gosto. Ah, a gente ama.